Diego, eu tenho um outro tema que a nós dois ele é muito importante, ele é muito caro, porque tem a ver com a nossa região de Pirabiraba. Ou seja, eu tenho residência, propriedade. Eu também tenho uma casa aqui no centro de Joinville, por conveniências profissionais e até por questões históricas. A gente morava aqui, mas adquiri uma propriedade em Pirabiraba já na década de 70. Tenho essa propriedade até hoje. Essa propriedade foi ampliada, adquirindo terrenos vizinhos que os proprietários colocavam à disposição para evitar que se transformasse em subocupações, né, que relativamente é muito simples, mas eu gosto muito daquela região, me dedico muito àquela região. Você mora naquela região e nós temos naquela região, no meu entender, um tesouro esquecido. O Vale do Cubatão é um tesouro esquecido. Eu não sei se muita gente sabe, mas o primeiro ciclo econômico forte da região de Joinville foi o ciclo da erva mate, que vinha da serra, de onde é o nosso amigo Alfredo, que inclusive deve ser proprietário de terrenos lá que tenham ainda pé de erva mate, né, Alfredo? Acho que tem, sim. Tem. Meus parentes ainda têm. Ainda tem. Então eles passavam por Joinville para ir ao Porto de São Francisco, para ir particularmente para a Argentina, que era um grande cliente, um grande consumidor. E aqui também ele se desenvolveu um processo de manufatura dessa erva mate. Então criou um ciclo econômico que todo mundo conhece muito bem essa história. O que muita gente não conhece da história é que o segundo item a gerar tributos para o estado de Santa Catarina produzido na região de Joinville foi a cachaça produzida a partir da cana, que era fabricada, plantada e industrializada na região de Pirabiraba. Então a região de Pirabiraba, essa região do Vale do Cubatão, ela teve uma importância econômica fundamental na história de Joinville, como passagem da serra. Sim. E como produção local também. Nós tivemos uma lei criada em 1997, um decreto municipal, que estabeleceu uma área de proteção ambiental na Serra Dona Francisca. Na época, essa APA, ela objetivava várias questões, ela tinha objetivos muito bem definidos, 6 objetivos, dos quais 3 objetivam a preservação da natureza e 3 objetivos têm a missão de dar melhores condições de subsistência da própria população que lá reside. Ou seja, visava o homem, visava a população. Na metodologia desse processo de APA, tem vários passos. Um deles é o plano de manejo, que foi criado lá atrás, o primeiro plano de manejo, faz 12 ou 13 anos atrás, esse plano de manejo foi criado. E esse plano de manejo agora está num processo de revisão. Bom, Diego, eu como residente lá da região, eu corroboro essa ideia de que ele lá é um tesouro. E a história prova que ele é um tesouro porque já foi. Foi o segundo item de arrecadação para os tributos do estado de Santa Catarina que saiu daquela região. Só que desde que se criou essa APA, pouco se fez de proatividade para essa região. E muito se fez para congelamento dessa região. Então, eu gostaria que você colocasse para nós como eu sou participante dessa revisão do plano de manejo, sou um crítico ferrenho, por quê? Porque o grupo gestor e o plano de manejo anterior, ele efetivamente não chegou a ser implantado, a população não teve acesso a ele, mas no que se refere às ações restritivas para a região, ele foi implantado. O que ele não foi implantado é no que se refere às razões de incentivo ao bom uso da região.
E toda vez que eu converso com um técnico, eles dizem, mas aquilo lá é um tesouro, dá para fazer milhares de coisas maravilhosas. Só que todas envolvem muito dinheiro, a começar pelo projeto. É um projeto caro, uma licença ambiental é caríssima, as leis elas são uma teia entre Estado, município e federação, pouca gente entende, e de concreto que fica é o engessamento da região por parte do cidadão que lá mora e que preservou aquela região no estado que ela se encontra às suas custas pessoais. O que você tem a nos dizer a respeito disso, Diego? Muito bem, Pocini, eu acho que é isso que fez com que nós dois nos aproximássemos lá atrás, conforme eu já contei na nossa entrevista de hoje. Talvez foi o que nós concordamos em relação ao plano de manejo da APA Dona Francisca. Eu, de fato, também sou um crítico em relação à implantação do plano de manejo, por entender, e eu acho que você foi muito feliz na sua explanação, que eu acredito nas boas intenções de implantação do plano de manejo quando ele foi implantado. O problema é que na prática ele não funcionou e ele não atendeu às expectativas pelo qual ele foi criado. Eu trabalhei muito forte nesses últimos 4 anos na Câmara o plano de manejo da APA ou as críticas em relação ao plano de manejo e a construção de uma revisão do plano de manejo, muito focar na questão de regularização fundiária, que é uma das minhas principais bandeiras de trabalho. E a gente se aprofundou um pouco em relação a esse plano de manejo, a gente percebeu que realmente, pela maneira como ele foi criado, ele criou muitos problemas, ele criou muitos obstáculos, principalmente para quem já estava lá há muitos anos nas propriedades. Se criaram muitas regras de preservação que acabaram punindo as pessoas que já estão preservando ou que preservam. E um dos motivos, e aí falando, a gente sabe que o plano de manejo ele é bem complexo, ele trata de várias situações, mas aí tratando realmente dessa questão específica da regularização fundiária, que um dos motivos era evitar novas ocupações não regularizadas na área da APA Dona Francisca, não aconteceu. Se a gente ir para aquela região da APA Dona Francisca, SC 418, nas regiões ali de estradas rurais, a gente vai perceber que não aconteceu. De quando foi implantado, né, há muitos anos atrás, não houve nenhuma... eu diria que não é que não houve nenhum avanço, mas os motivos pelo qual ele foi implantado, na prática, não serviram. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui, porque eu sempre gosto de trabalhar em cima de exemplos para as pessoas entenderem muitas vezes a dimensão do que nós estamos falando. Por exemplo, agricultores que estão sendo multados pela Secretaria do Meio Ambiente porque eles estão reformando lá a estrebaria. Eles estão lá numa área de preservação ambiental, a estrebaria deles está caindo, né? O local onde eles guardam os bichinhos, aos poucos que eles têm, eles estão sendo multados. Aí qualquer atividade que um agricultor faça numa área de APA, ele está sujeito a uma fiscalização e uma penalização muito, muito pesada. E aí, quando a gente fala da regularização fundiária, né, Pocini, a gente poderia realmente fazer um programa aqui só para tratar disso, porque o assunto é complexo e a gente tem várias vertentes para abordar, mas eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu defendo em relação a isso, e é o que eu venho trabalhando há 4 anos. E nas oficinas de revisão do plano de manejo, eu coloquei uma equipe minha de assessoria para trabalhar dentro das oficinas junto com o conselho gestor e junto com as entidades, porque a nossa equipe está alinhada com o que eu penso. Então eles estão acompanhando o nosso trabalho, eles participam disso, então a minha equipe está participando de todas as oficinas. Um dos equívocos que nós temos, por exemplo, dentro dessa questão da regularização fundiária, é a falta de você contemplar dentro do plano de manejo a Lei Federal de 2017. Correto? Nós temos uma lei de 2017, que é uma lei federal, que prevê, que autoriza a regularização fundiária dentro da área rural e dentro da área urbana. Bom, a lei do REURB não faz nenhuma restrição em relação à questão de APA, de área de preservação ambiental. Faz em relação à APP, mas em relação à APA não trata. Trata de regiões urbanas, de regiões rurais. Ou seja, se é rural, permite-se a regularização fundiária. O problema é que esses processos de regularização, por exemplo, da Estrada Mildal,
da Estrada Quiriri, quando eles são protocolados na habitação, por ser uma área de preservação ambiental, eles são enviados para a SAMA, para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Na SAMA, os técnicos da SAMA, eles têm uma insegurança jurídica em analisar os processos, e os processos são indeferidos, são negados. Por quê? Porque o plano de manejo da APA Dona Francisca diz que não pode fazer uma regularização que não esteja dentro do que está definido no plano de manejo. E aí aquela legislação que a gente conhece, 20 mil metros quadrados, aquela legislação que também está na lote relacionada à área rural. Mas nós temos uma lei federal. E o plano de manejo ele não deixa de ser uma legislação municipal, porque ele foi construído dentro do município. O plano de manejo ele foi construído dentro do município. E nós sabemos, isso é constitucional, uma lei municipal, uma legislação municipal, ela não pode se sobrepor a uma legislação federal. Então nós temos uma lei federal de regularização fundiária de 2017 que permite fazer a regularização, que é a 13.465, mas a nossa Secretaria do Meio Ambiente, os técnicos estão indeferindo por uma questão de insegurança jurídica, porque diz, olha, no plano de manejo diz que não pode. Então, o que nós queremos basicamente em relação à situação da regularização? E aí eu concordo, por sim, ter uma série de outras regras ali que a gente precisa rever. Eu estou me apegando agora exclusivamente à questão da regularização fundiária. O que nós queremos? Nós queremos que a revisão do plano de manejo que está acontecendo agora contemple na íntegra a Lei Federal de 2017, que é o básico que nós esperamos. Nós temos uma lei federal. Essa lei federal, eu só quero um artigo. O que eu quero em relação à regularização fundiária é um artigo na revisão do plano de manejo que diz: Lei Federal 3.465 será contemplada na íntegra dentro desse plano de manejo. Quer dizer, e aí se aplica a lei federal. Só reforçando, você está nos dizendo, em alto e bom som, que o município está sendo mais rigoroso que a federação. Com certeza. Pela questão do plano de manejo. Não é que o município está sendo mais rigoroso porque ele quer ser mais rigoroso. Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente estão seguindo o que as regras do plano de manejo da APA diz e não o que a lei federal diz de regularização fundiária. Então, como eles estão tendo uma insegurança jurídica em relação à divergência das duas legislações, da 13.465 e do plano de manejo, eles estão indefinindo justamente por conta dessa insegurança jurídica. Nós poderíamos concluir, Diego, que o plano de manejo, que é uma peça técnica, eminentemente técnica, ele não está atendendo o espírito da lei que criou a APA? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que de fato não. Então, eu acredito que nós precisamos fazer uma revisão, sim. É uma revisão ampla, principalmente no que diz respeito a regularizações, porque vamos lá. Pucini, você conhece muito bem a região, eu tenho acompanhado muitos processos, a gente tem auxiliado muitos moradores a fazerem defesas em processos que eles estão respondendo, por exemplo, lá na região do Mildal. Quantas residências consolidadas com características urbanas que estão há 20 anos, há 25 anos dentro da estrada Mildal? São centenas, não são dezenas. Nós estamos falando de centenas de propriedades consolidadas, inclusive de bons padrões, que estão há 20 e 25 anos dentro da estrada Mildal, mas que não atende os critérios previstos no plano de manejo da APA Dona Francisca. Muito bem. O que nós vamos fazer com essas centenas de famílias lá do Mildal? Vamos entrar com uma ação judicial e vamos retirar essas famílias todas de lá? É isso que nós vamos fazer? Porque o plano de manejo hoje engessa. Ele simplesmente não permite que se avance as regularizações nessas áreas. Nós temos que resolver realmente isso. E se resolve de que maneira? Aplicando a lei federal. Então o plano de manejo ele tem que contemplar a lei federal de regularização. E aí nós conseguimos atender, até porque... Pucini, é bom que a gente esclareça que nem eu, nem você, nem ninguém que é crítico das regras do plano de manejo significa que nós somos contra o meio ambiente. E a gente tem que separar isso, porque muitas vezes eu fui acusado de defender desmatamento e tal por conta das minhas críticas em relação a isso. E não é. O que nós queremos é que se regularize o que está consolidado e o que o município falhou na fiscalização ao longo de algumas décadas, até porque a lei federal ela traz um marco temporal, são propriedades estabelecidas até novembro de 2016, então tem um marco temporal, então não é, e tem uma série de regras também, não é qualquer propriedade de qualquer maneira que é regularizada.
Então, assim, não é aquela história de porteira aberta e vamos regularizar tudo. Não, existe uma série de regras, a lei traz uma série de critérios. Agora, nada próximo do que o plano de manejo traz, que é muito restritivo. E aí impossibilita quase 100% das regularizações, né? Mas, Diego, saindo da regularização fundiária, nós temos também uma dificuldade na região de aprovar novos projetos. Eu tenho particularmente, me desculpe e me perdoem, eu vou falar um caso pessoal, eu tenho lá uma experiência de plantação de lúpulo, que é algo inédito na região, e que não encontrei e não encontro um caminho que nos facilite transformar isso realmente num projeto assim mais valioso, porque esbarra em que nós não temos legislação municipal para legislar sobre bebidas e sucos. Então começou-se esse movimento ano passado, esse movimento parou, e nós não temos aonde bater efetivamente para resolver isso. Existe realmente alguns caminhos, nós temos alguns colegas que conseguiram regularizar uma situação, mas o trabalho é tão grande, é tão profundo e tão desgastante que não é justo. Agora, quando a gente fala com os técnicos, eles dizem, isso aqui é um tesouro, isso aqui dá para fazer 1000 coisas. Só que essas 1000 coisas, volto a dizer, é tudo muito caro. Como é que a gente vai resolver essa questão? Quem vai dar suporte ao proprietário que está lá na área rural, que tem bons projetos, que tem boas aplicações, mas que não tem condições, ele até tem condições de implantar o projeto, executar o projeto. O que ele não tem condições é de aprovar o projeto, de desenvolver o projeto, porque isso é um custo da qual ele não tem nem como dimensionar. Você tem alguma luz para nós a respeito disso? Olha, realmente assim, tem algumas questões em relação, né, Pocini, a essa questão dos cultivos que realmente nós estamos atrasados aqui em Joinville, de fato. Eu tenho trabalhado muito a reestruturação da Fundação 25 de Julho, que hoje é uma unidade, né, a gente sempre conhece como fundação. Agora, nós precisamos realmente nos aprimorar em relação a esses novos cultivos. Não é só a questão do lúpulo, mas, por exemplo, das plantas ornamentais, né, já é uma realidade na nossa região. Os fungos. Nós estamos atrasados em relação à questão das plantas ornamentais. Os próprios produtores já se especializaram antes mesmo do que o município em relação a isso, tá? Então, assim, a fundação ela precisa criar esse suporte. Eu acredito que em breve a gente vai estar conseguindo dar esse suporte, porque quando nós chegamos lá, eu lembro que nós encontramos a fundação com um orçamento de 600 mil. No primeiro ano nós conseguimos aumentar para um orçamento de 3 milhões. No segundo ano, um orçamento de 4 milhões, conseguimos retomar o programa de apoio, de subsídio às máquinas ali de apoio às máquinas aos agricultores. Agora, de fato, você tem razão, nós precisamos evoluir. E aí tem que ser feita uma discussão realmente com quem entende do assunto. É uma discussão muito mais ampla, né? Pocini, eu queria apenas só em relação ao que a gente estava discutindo antes do plano viário, eu apenas fiz uma confusão em relação às leis. O que está em discussão ainda na Câmara, tá? Como são muitos projetos que a gente discute lá, às vezes a gente acaba não lembrando na hora de todos os processos que estão lá. São dezenas de projetos tramitando diariamente. O que está ainda em discussão é o Código de Obras. O nosso plano viário ele já foi aprovado no final do ano passado. Tá? Okay. Então, só para refisar, inclusive eu busquei aqui, tá? É a lei complementar número 694, as pessoas que estão nos acompanhando, foi no dia 23 de dezembro, ou seja, já no final do ano passado, na última sessão praticamente do ano, nós aprovamos a lei complementar. É lei complementar 694 de 23 de dezembro de 2004, tá? E o que está em discussão ainda é um outro plano que também é muito importante para esse setor, que é o Código de Obras em Joinville. Esse ainda que está em discussão. Esse nós estamos participando, inclusive. Exatamente. Convidados a participar. Então, assim, só para refazer aquela informação de antes, só para deixar claro, o plano viário já está aprovado, foi aprovado no final do ano passado, e o que está em discussão é o Código de Obras. Eu acabei apenas fazendo uma confusão em relação à tramitação dos dois projetos aqui, mas fica aqui feito a correção. Diego, infelizmente o nosso tempo expirou. Alfredo, você
hoje em vários assuntos foi mais ouvinte. Ouvinte. Você tem propriedades lá em Mafra, né? Não aqui em Piratuba, mas é convidado, Alfredo. Não, é assunto importantíssimo, né? Eu acho que eu conheço essa região, né? Eu, quando fazia faculdade, eu vim para Joinville em 1977 e a gente viajava todo final de semana, subia a serra para ir para a terrinha, Mafra, né? E só salientando, meu avô descia a serra de carroções trazendo erva mate para cá, né? Então, meu avô nasceu em Campo Alegre, né? Então, trazia erva mate, madeira, né? Então, a gente sabe, né? Eu tenho uma pequena propriedade ali na estrada Ribeirão do Cubatão, né? Que também está envolvida num outro planejamento, né? Então, mas é uma região belíssima de Joinville, né? Mas, Diego, agradecemos a tua presença nesse nosso programa. As portas do CAJ sempre estarão abertas para você e para todos os vereadores aqui de Joinville. Obrigado. Muito bem, eu que agradeço ao Alfredo, agradeço ao Pulcini. São assuntos que, apesar de eu não ter nem 1% do conhecimento técnico que vocês têm, Pulcini, é algo que realmente me agrada. Eu gosto da discussão, né? Tanto é que eu briguei para ser o presidente da Comissão de Urbanismo, porque realmente são assuntos que eu acho que são extremamente relevantes, são situações que, a partir do momento que a gente começa a resolver, a gente muda a realidade da cidade. É através de situações como essa que a gente transforma a cidade de Joinville. Por isso que isso realmente me fascina tanto. Eu adoro a discussão, é um tema que eu gosto de me aprofundar, estou me especializando, estou estudando cada vez mais essas situações urbanísticas da cidade de Joinville e agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui discutindo isso e trazendo um pouco de informação. Diego, muito obrigado pela participação, pela presença, e os nossos apoiadores, o nosso agradecimento também, a TV Brasil Esperança, que nos dá o espaço. E você que nos acompanha, que nos ouve, por favor, se comunique conosco, nos dando incentivo a continuarmos a nossa programação. Até o próximo programa.